Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso canal de Direito e Filosofia. Eu sou o professor Alberto Papaléu. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema relativo ao Estatuto do Congressista ou às imunidades parlamentares. Quando um deputado federal e um senador podem ser presos, onde eles serão processados e julgados? É possível suspender a tramitação da ação penal? E, se sim, quando é que isso vai ocorrer? Esses são alguns dos temas que nós abordaremos na aula de hoje e, desde já, eu te faço o pedido de se inscrever no canal e deixar o seu like, que depois da vinheta a gente começa o nosso conteúdo. As imunidades parlamentares têm início na nossa Constituição a partir do artigo 53. A primeira coisa que você deve ficar bem atento no que tange as chamadas imunidades parlamentares ou Estatuto do Congressista é o fato de que todas elas começam a partir da diplomação e não da posse, ok? Muitos elaboradores de prova, muitas questões de concurso vão tentar te levar ao erro, ao equívoco, de imaginar que essas imunidades começam a partir da posse. Então, vamos fazer uma diferenciação básica, uma diferenciação necessária entre diplomação e posse. Diplomação constitui no atestado de rigidez do processo eleitoral, ou seja, atestado de rigidez, na verdade, é a inexistência de vícios ou fraudes no processo eleitoral que culminou com a eleição daquele determinado candidato ou candidata, ok? A diplomação ocorre basicamente no período posterior ao pleito eleitoral, o que significa dizer que se as eleições ocorrem em outubro, de outubro a dezembro é o período em que o Tribunal Superior Eleitoral confecciona os diplomas dos candidatos eleitos no processo eleitoral, beleza? A posse, ela é, na verdade, o efetivo exercício do mandato. E este efetivo exercício somente vai ocorrer a partir do dia 1º de janeiro da legislatura subsequente. Em conclusão, pessoal, os deputados e os senadores no Brasil, eles têm as suas imunidades garantidas desde a diplomação, o que contribui para a afirmação de que, quando eles são empossados nos cargos, eles já estão imunes. Por quê? Porque eles são diplomados primeiro, para depois serem empossados no cargo. Feita essa alegação inicial, né, essa observação inicial, a gente pode passar para o tema da análise das chamadas imunidades parlamentares em espécie. Aqui nós vamos ter 4 tipos de imunidades diferentes. A primeira delas é a chamada inviolabilidade ou imunidade material. A inviolabilidade ou imunidade material está prevista no caput do artigo 53 da nossa Constituição Federal. E esse caput vai dizer para a gente que, desde a diplomação, deputados e senadores são invioláveis nas suas palavras, votos e opiniões, não podendo ser responsabilizados nem civil nem penalmente pelo conteúdo das suas falas. Tá? Diz imunidade material ou inviolabilidade muito por conta do fato de esse tipo especial de prerrogativa proteger a fala, proteger o conteúdo da manifestação dos deputados e dos senadores. Esta inviolabilidade material, portanto, ela vai proteger o discurso do deputado e do senador, esteja ele votando em plenário, defendendo um projeto de lei, esteja ele dentro do Congresso Nacional, nas dependências do prédio, esteja ele em qualquer lugar da Federação Brasileira. Um pequeno detalhe é que, no Brasil, nós adotamos a chamada teoria da função. Significa isso. Todos os atos estranhos ao exercício do mandato do deputado ou do senador não devem ser considerados enquanto protegidos pela imunidade material ou inviolabilidade. O que significa dizer que todas as vezes que um deputado ou senador se manifesta sobre um determinado assunto e o ato da sua manifestação não tem uma conexão necessária com o exercício do cargo de deputado ou de senador,
este ato não estará, portanto, protegido pela inviolabilidade. Alguns exemplos podem ser suscitados, como o caso cobrado já em exame de OAB, né, na prova da OAB, pela Fundação Getúlio Vargas, que trouxe em tela o caso de um deputado federal que participa da reunião de condomínio do prédio no qual ele mora e profere ali comentários de cunho racista. Aquela questão queria saber se esse deputado pode ser preso em flagrante e se esse deputado comete algum crime e pode ser, portanto, responsabilizado. Então, aqui nós temos dois tipos de imunidade diferentes. Vamos analisar somente a questão de se ele pode ou não pode ser preso, se ele comete ou não comete algum crime. Tá? Se esse deputado, na reunião do condomínio, não está agindo em razão do mandato de deputado federal, significa dizer que aquele ato é estranho ao exercício do cargo, ou seja, não está agindo na função de deputado federal. O que significa dizer, em consequência, também que ele pode vir a ser responsabilizado, tanto civil, tanto penalmente, pelo conteúdo da sua fala. Tá? No segundo exemplo, nós podemos citar uma jurisprudência constante no livro do professor Gilmar Mendes, em que ele cita o caso de um deputado federal que era presidente de uma CPI que convoca reunião com a imprensa em sua casa. E ali, naquele momento, enquanto relata as investigações feitas sobre a CPI na sua presidência, profere comentários no sentido de dizer que o investigado era bandido, que o investigado era corrupto e que existia ali indícios de fraude no processo que envolvia a conduta daquele determinado investigado. Em razão disso, este investigado resolve o processar por calúnia. Então, o professor Gilmar Mendes demonstra para a gente que, no momento em que o presidente da CPI, mesmo estando na sua casa, profere estas palavras contra o investigado, ele não o faz por uma simples convicção pessoal, ou não o faz na esfera do seu foro individual. Ali, aquela manifestação foi feita em razão da função de deputado federal e em razão do exercício da presidência da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O que a gente precisa saber sobre imunidade material é basicamente isso. Tá? Imunidade material ou inviolabilidade protege as palavras, votos e opiniões dos deputados federais e senadores, desde que estes estejam no exercício da sua função. Ok? Não poderão ser, portanto, processados nem civilmente nem penalmente pelo conteúdo das suas falas. Tranquilo? O segundo tema aqui dentro das imunidades e do Estatuto do Congressista diz respeito à chamada prerrogativa de foro, tá? Que está esculpida aqui no parágrafo 1º do artigo 53 da nossa Constituição Federal. A prerrogativa de foro vai aduzir que os deputados e senadores desde a diplomação somente poderão ser processados e julgados no Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual o nosso STF fará juízo de cognição originária. Significa isso, o STF não estará, portanto, atuando enquanto instância recursal. Ele estará fazendo aquilo que os processualistas chamam de conhecimento de mérito e de produção de provas. Nós estamos diante das chamadas ações penais contra deputados e senadores. Um dado curioso aqui é o fato de que as ações penais que são promovidas contra deputados e senadores antes da diplomação não são, portanto, de competência do Supremo Tribunal Federal, permanecendo, então, no juízo originário e ficando suspensas a tramitação delas enquanto durar o mandato do deputado ou senador, a requisição do próprio deputado ou senador depois de eleito. Porém, esse processo não sobe para o Supremo Tribunal Federal. Outro dado curioso e relevante é que as ações, então, que são promovidas após o término do mandato, estas também não têm nenhuma comunicação com a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós estamos diante aqui daquelas ações que são promovidas contra deputados ou senadores durante a vigência do mandato, desde a expedição do seu diploma. A questão que se insurge é, portanto, aquela que diz respeito ao fato dos deputados e senadores, para
evitarem ser processados pelo Supremo Tribunal Federal, renunciam o seu mandato. O que ocorre com eles? Bem, isso já aconteceu na doutrina e na jurisprudência brasileira, e o nome disso se tornou ciranda processual, porque quando eles renunciavam, a competência do STF era derrogada para outro juízo, e assim sucessivamente, para que eles pudessem fugir de uma condenação e procrastinar o processo o máximo possível. Para evitar isso, o Supremo Tribunal Federal desenvolveu uma tese chamada da tese da prorrogação da competência do STF. A prorrogação da competência do STF diz que os processos que foram iniciados no Supremo Tribunal Federal terminariam no Supremo Tribunal Federal, mesmo que sobreviesse o fim do mandato do deputado ou senador, provocado por ele próprio por meio de renúncia ou pelo decurso natural do fim do mandato. Ok? Então, significa dizer que a tese em vigor é a tese da prorrogação da competência do STF para evitar a chamada ciranda processual. Outro dado muito curioso diz respeito ao fato de que o nosso Supremo Tribunal Federal também reconhece que aqueles crimes eleitorais que são cometidos durante o processo eleitoral, como Caixa 2, como lavagem de dinheiro, como corrupção, eles podem ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE. O TSE, então, terá competência para julgar todos os crimes e ações conexas aos crimes eleitorais que são cometidos por eles, deputados e senadores, durante o processo de candidatura e o processo de eleição, configurando, assim, um deslocamento de competência do Supremo Tribunal Federal para o TSE. Isso muitos chamam da relativização da imunidade ou da prerrogativa de foro. Ok? Passando para a terceira imunidade, que é chamada imunidade para prisão, é importante que a gente lembre que ela está prevista aqui no parágrafo 2º do artigo 53 e que ela vai trazer para a gente uma exceção à regra da prisão em flagrante. E é muito importante que a gente lembre disso. No Brasil, somente são admitidos 2 tipos de prisão, regra geral: a prisão flagrante e a prisão decorrente de ordem judicial escrita e fundamentada. No que tange à primeira, o artigo 53, parágrafo 2º, estabelece uma exceção à regra geral de prisão em flagrante para deputados e senadores, o que significa dizer que os deputados federais e senadores podem sim ser presos por meio de ordem judicial devidamente fundamentada e escrita. Tá? A leitura correta desse parágrafo é aquela que nos leva a crer que o que nós estamos relativizando aqui é a possibilidade de prisão em flagrante. Tá? Então, nós podemos aduzir da leitura do texto que os deputados e senadores somente serão presos em flagrante delito por crime inafiançável. Beleza? E aí a gente lembra de quais são os crimes inafiançáveis considerando o nosso artigo 5º da Constituição. De acordo com o nosso artigo 5º da Constituição, são crimes inafiançáveis: racismo, a ação organizada de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático e o nosso famoso TTH, tráfico, tortura, terrorismo e os hediondos na forma da lei. Beleza? Se um deputado federal ou senador for encontrado no estado de flagrância do cometimento de algum desses crimes citados por mim anteriormente, ele pode ser preso, sim, em flagrante delito, porque se tratam de crimes inafiançáveis. Se o crime for afiançável, ele não poderá ser preso em flagrante delito. Ok? Os autos da prisão em flagrante serão remetidos à respectiva casa e, nessa casa, haverá uma votação e, pela maioria, eles podem decidir pelo relaxamento da prisão ou não. Hipótese na qual nós podemos perceber que os deputados e senadores, pela votação da maioria da respectiva casa, poderão responder o processo em liberdade ou poderão ter a manutenção da sua prisão. Tá?
A última das prerrogativas que nós falamos nesse nosso encontro de hoje diz respeito à imunidade processual, ou como alguns doutrinadores têm o costume de chamar, a chamada sustação ou suspensão da ação penal. Essa aqui é um pouco mais detalhada, mas ela consiste no fato de que, recebida a denúncia contra deputado federal ou senador no Supremo Tribunal Federal, partido político com representação no Congresso poderá, até o trâmite final do processo, solicitar na mesa diretora da Câmara ou na mesa diretora do Senado a suspensão da tramitação da ação penal. Veja só, o processo vai ser recebido no Supremo Tribunal Federal. O STF vai dar ciência à respectiva casa. E, até o trâmite final desse processo, um partido político com representação no Congresso Nacional poderá pedir na mesa diretora ou da Câmara ou do Senado, depende de quem está sendo processado, portanto, a suspensão da tramitação da ação penal. A mesa diretora, quando recebe esse pedido, tem 45 dias para deliberar sobre o assunto. Deliberando negativamente, o processo segue no seu rito normal. Deliberando positivamente, ou seja, a favor da suspensão da tramitação, o processo fica suspenso no Supremo Tribunal Federal. A prescrição penal também fica suspensa enquanto durar a suspensão da tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal. E outro detalhe curioso é o fato de que essa suspensão durará enquanto durar o mandato do deputado federal ou do senador. Na hipótese de reeleição, ele poderá fazer novo pedido de sustação da ação penal. Porém, se ele fizer uma vez e tiver uma negativa, ele não poderá fazer sucessivos pedidos até que um deles seja aceito para fins de suspensão da tramitação da ação penal. Uma última observação para vocês. Tá? Durante a vigência de estado de sítio, as imunidades parlamentares prevalecem, com uma exceção. Se o Congresso Nacional se reunir e votar por meio de 2/3 dos deputados e senadores, as imunidades parlamentares podem ser suspensas desde que se considerem os atos cometidos pelos deputados e senadores fora do Congresso Nacional e que não tenham a ver com a execução das medidas do decreto de estado de sítio. Ok? Não se esqueça desses detalhes, não se esqueça dessas dicas e também não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Eu sou o professor Alberto Papaléu e agradeço muito por você ter ficado até o final do vídeo.